Olá, bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do Cerveja Pod, o podcast que tem chamado a atenção do Brasil todo, porque afinal nós falamos de curiosidades sobre a cerveja, falamos sobre processo de fabricação, falamos de fermentação, falamos de tanta coisa, história da cerveja. Por quê? Porque eu recebo sempre aqui no Cerveja Pod um dos maiores especialistas de cerveja do Brasil, meu amigo João Sacilotto. Eu é que sou recebido por um dos maiores comunicadores aqui do Brasil, o Geraldo. Que rasgação de seda sem fim. João, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Eu quero convidar você e todos vocês que estão aí nos assistindo para dar sequência no nosso papo, porque aqui no nosso canal já tem vários vídeos postados com nós dois batendo papo aqui sobre cerveja, eu aprendendo cada vez mais e o pessoal que assiste os nossos podcasts também aprendendo cada vez mais. Mas nós queremos tirar mais um pouquinho de você e eu tenho certeza que vai sair muito daí. O João é um especialista, mestre cervejeiro, sabe tudo sobre cerveja, sobre a história da cerveja e etc e tal. Você que está nos assistindo e nos encontrou por acaso nesse vídeo, deixa eu fazer aqui uma identificação. Esse aqui é um canal que fala exclusivamente de cerveja. Então eu quero convidar você para fazer inscrição aí no nosso canal, se inscreva, assinala o sininho. Cada vez que a gente colocar um vídeo novo aqui, você vai receber uma notificação e você vai ficar sendo nosso companheiro, nosso amigo. A gente vai sempre estar juntos falando de cerveja. Mas hoje eu recebo aqui o João e nós aqui conversando um pouco antes de dar início às gravações aqui do nosso podcast, eu vi uma coisa muito interessante no material que o João preparou para hoje e queria fazer uma pergunta para você. Por acaso você sabe qual é o nome de quem estuda a cerveja? Qual é o nome da ciência que estuda a cerveja? Aqui é legal que quando acabam as histórias a gente inventa algumas verdades também, Aí eu falei pro João assim, deve ser cervejista, cervejeiro, deve ser cervejador. Inventei aqui um monte de nome, errei tudo, não acertei nada. O nome dessa ciência, que na verdade não é uma ciência, é uma forma de estudar que envolve várias outras, digamos, matérias, várias outras ciências, né? É a zitologia. Zitologia. Quem é que em sã consciência na face da Terra vai imaginar? Olha só. Que zitologia é o estudo da cerveja? Porque na época do Egito Antigo, onde se fazia muita cerveja, né? Você lembra que a gente comentou naquela parte do Oriente Médio, onde se inventou a cerveja, aquela coisa toda, fez a primeira cerveja, tem vídeos aqui no canal que falam sobre isso. E ali, um pouco mais abaixo no mapa, no Egito, também se fazia muita cerveja, inclusive a cerveja lá era usada como pagamento, né? O nome não era salário, né? Salário era pago com sal. Era pago com sal. E lá cervejário. É o cervejário. E lá no Egito tinha um tipo de cerveja, um estilo de uma cerveja que eles faziam lá, que era a cerveja Zitos. E aí ficou esse nome, o jeito de se estudar, de fazer o Zito. De fazer o Zito. Então de fazer a Zito aí. Por isso que zitologia. Então ficou a zitologia. E quem estuda é zitologista? O que é o zitólogo? Será que nós somos zitólogos? Você é zitólogo. Na verdade, a zitologia é um conjunto, né, de disciplinas e de ciências que estudam, porque a cerveja não é baseada em uma coisa só, não é só baseada em engenharia, só em química. Então, envolve todas as engenharias, as químicas, a bioquímica, químicas orgânicas, a própria história, a própria geografia. Então, esse conjunto todo... E faz parte até aí uma cultura, né? Uma maneira. Uma maneira, um comportamento. Que, aliás, eu queria aproveitar esse nosso episódio aqui, que é um episódio de amenidades, né? Nós resolvemos fazer um episódio de amenidades. Algumas curiosidades sobre a cerveja e até falar com o João sobre forma de beber cerveja, como apreciar melhor a cerveja, o que fazer para sentir melhor o prazer de beber cerveja. Acho que a gente pode aproveitar esse episódio de amenidades para a gente ir falando sobre isso. Você tem ideia
Você tem informação, ou existe uma estatística de onde mais se bebe cerveja no mundo? Então, a República Tcheca, que é aquele local onde você foi visitar e seu filho mora lá, né? Mora lá, mora lá. Na cidade de Pilsen ainda. Aliás, o meu filho mora lá em Pilsen. Ele mandou um vídeo, eu já te nós mostrei. vimos, nós vamos ter que colocá-lo num episódio para mostrar para o Eu não sei onde nós pessoal. vamos colocar, mas ele fez uma visita para a gente lá. Nós podemos ver, né, nesse episódio, ô Fábio? Podemos, o Fábio está fazendo. Ah, que bom. Então, tem o vídeo que o meu filho mandou, ele foi lá na fábrica da cerveja Pilsner Urquell, que foi onde eu visitei também. Isso. E gravou. Logicamente que ele não entrou na fábrica. Mas mostrou que existe ali a primeira cervejaria Pilsen do planeta, né? A Pilsner Urquell. Ele mostrou ali no vídeo. Então eu acho que como temos essa informação de que na República Tcheca é o lugar do mundo em que mais se consome cerveja, e pode ser agora, Fábio, para a gente mostrar o vídeo? Pode. Então eu queria pedir para você um minuto de atenção. Pode ser, João? Claro. Então vamos mostrar o vídeo que o meu filho mandou lá da República Tcheca. Fala pessoal da Cerveja Pod, tudo bem? Hoje eu estou aqui na fábrica da Pilsner Urquell, em Pilsen, na República Tcheca. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, um videozinho curto, sempre muito especial. Sensacional! Eu tive o prazer de estar nesse lugar. Mostrei algumas fotos, não tenho assim um vídeo, porque naquela época nós não tínhamos aqui o Cerveja Pod, por isso não fiz um vídeo, mas tem algumas fotos. Mas aquele povo ali daquela cidade é o povo que mais bebe no mundo. Mas eu vou voltar lá agora, como meu filho está morando lá. Mas é o que mais bebe per capita, não no montante total do país. Olha, eu vou confessar uma coisa para você. Na minha visita na República Tcheca, eu nunca bebi tanta cerveja como naquele período, 15 dias que eu estive lá. Faz muita parte da cultura mesmo, daquela região ali do sul da Alemanha, à direita. Ali naquela região, onde está a cidade de Pilsen, é uma região muito famosa, é a região da Boêmia. Isso. Logo do lado, uma outra região muito famosa, que é o estado de Bayern, na Alemanha, que é a Baviera ou a Bavária. Isso. Então, são duas regiões vizinhas que respiram cerveja 24 horas por dia. A região da Bavária e a região da Boêmia. Já pensou? Ali, os nomes são tão sugestivos para nós, porque nós temos cervejas famosas aqui no Brasil com esses nomes, nós nascemos com esses nomes e as pessoas vivem lá. E lá, no período que eu estive lá, foi assim, comentava lá com quem estava me recebendo, né, na casa em que eu estava, hoje eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, eu estou meio indisposto, Toma uma cerveja. Uma cerveja pela manhã, uma no almoço e uma logo à tarde. Hoje né? eu estou meio triste, toma uma cerveja. Hoje eu estou muito feliz, toma uma cerveja. Para tudo eles tomam cerveja. A gente se identifica bem com esse pessoal, né? Mas eles bebem aí cerca de 170 litros por ano, cada uma dessas pessoas, né? Por pessoa? Por pessoa. Aqui no Brasil, eu conto por uma conta assim, dá 58 litros por ano por pessoa. Nós estamos... não em consumo, em consumo per capita, nós aqui no Brasil estamos lá para 15º lugar, né? Mas nós somos o terceiro produtor de cerveja mundial. A gente produz aqui cerca de 14 bilhões de litros de cerveja por ano. A China é o primeiro produtor com cerca de 38 bilhões. Você tem ideia que é bilhão? A diferença entre bilhão e milhão? Na China tem gente. Tem muita gente. Não, e per capita eles bebem muito menos. Né? Do que no Brasil. Do que no Brasil. Mas produzem mais que o dobro. Mas também porque tem muita população, né? É e exporta grande, também. Né? Você tem uma ideia? Qual a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão? Não. 1 milhão de segundos dá cerca de 11 dias e meio.
1 milhão. E 1 bilhão. E 1 bilhão de segundos dá 35 anos. Olha aqui. Então nós estamos falando em bilhões de litros de cerveja, parece, não dá para ter uma ideia, é só para comparar. Dá a impressão que mudou a letra. Mudou só a letra, mas entre 11 dias contado em segundos e 35 anos contado em segundos, nós estamos levando este número, nós estamos levando a um patamar muito elevado em litros de cerveja no mundo. Os 10 primeiros países, os 10 primeiros colocados em produção de cerveja e consumo de cerveja no mundo, bebem mais da metade de toda a produção do mundo. Né? Então a China, depois a Rússia, Estados Unidos, México, Alemanha, Brasil, todos... Eu perdi, nós estamos em 10? Nós estamos em terceiro lugar. Nós estamos em terceiro. Nós estamos em terceiro lugar de produção. De consumo. Consumo 14º ou 15º. Nós estamos para lá do 10º. A gente tem oportunidade ainda de beber mais. Né? Então a gente pode beber à vontade, porque nós estamos longe de chegar no primeiro lugar. Sabe uma coisa que eu penso? Eu acho bem melhor se muitas pessoas a mais na população bebessem meia latinha de cerveja diariamente do que meia dúzia de gente tomando 3 caixas de cerveja. Sem dúvida, até porque o excesso é prejudicial. O excesso de qualquer coisa, e inclusive da cerveja. Depois nós vamos tentar falar um pouco também sobre o link entre cerveja e saúde. Bom, a todo momento nós estamos falando de cerveja e saúde, né? É claro que a cerveja, se eu vou tomar 3 caixas de cerveja, você não vai sarar dos seus males, você vai só piorá-los. Mas se tomar regularmente, um pouquinho por dia... Mas se você for ao médico e o médico te receitar um antibiótico, um anti-inflamatório... Você não vai tomar 8 caixas de antibiótico. Qualquer coisa que ele te receitar para curar um mal que você tem, e você chegar em casa e tomar a caixa de remédio de uma vez, você vai morrer. E é assim com qualquer bebida. Uma tacinha ou 2 de vinho todos os dias, uma latinha de cerveja é remédio, né? Agora 8 latas, já vai beirar o alcoolismo. É a mesma coisa, você estava, eu estou com um problema no estômago, seja qual for. O médico te deu um remédio, e se você precisa tomar um remédio durante 15 dias, 2 comprimidos por dia. Você fala, não, eu vou tomar tudo uma vez que eu já saro. Não, você vai morrer, porque não vai ser legal. É verdade. Isso aí. Então, a parcimônia, né? Lógico. A parcimônia faz parte de todo esse consumo. Por isso que nós temos bastante oportunidade ainda em crescer o consumo. E quando a gente fala em crescer o consumo, não é só nós nos imaginarmos lá na mesa do bar ou na mesa da nossa casa bebendo. Quando aumenta o consumo, aumenta toda uma cadeia produtiva, todo um mercado, todo plantio, implemento agrícola. Há uma movimentação geral, enorme. Né? É uma máquina que funciona e envolvendo muitas pessoas. Toda a cadeia produtiva da cerveja, desde lá do campo até os bares e restaurantes, né? Nós passamos por nossas cidades agora nesse período de extremo calor que nós estamos passando no Brasil. Sai de carro 8, 9 horas da noite, os bares estão bastante cheios, né? Então está movimentando bem a economia. E, aliás, na noite de ontem eu fui para um barzinho, que eu estava lá pensando em você, falei, preciso trazer o João aqui. Poxa vida. Estava lá comendo um belíssimo torresmo, talvez o melhor do Brasil, e saboreando aquela cerveja. Falei, eita, aqui está faltando meu Isso amigo, é remédio. É remédio, sem dúvida. É remédio pelo que você está consumindo, pelo que você está fazendo, pelo relaxamento do seu... Pelo estado de espírito, né? Que inclusive tem uma parte que a gente estava justamente falando disso, como apreciar a cerveja, Exatamente. né? Deixa eu te fazer uma pergunta, nós já até falamos disso aqui, mas eu queria aproveitar que este é o episódio de amenidades e falar sobre a espuma, porque eu estou olhando aqui esse filminho que está passando aqui. Sim. Aí, no episódio que nós falamos sobre isso, você disse que a cerveja é a única bebida espumante. A espuma é um tema de muitas polêmicas no mundo cervejeiro. Aquela pessoa que diz, eu gosto de tomar cerveja sem espuma, ela pega uma garrafa, tomba aquele copinho americano e verte o líquido sem fazer nenhuma espuma. Ele está algo satisfeito com isso. Sim. Ainda que ele deseje uma bebida sem espuma, ele prefere ver no copo dos outros que está formando espuma. Porque a espuma é um indicativo de qualidade também. Entre tantas outras funções que a espuma tem,
ela também é um indicativo de qualidade. Se essa pessoa for colocar no copo dela uma cerveja que não faz espuma, ela vai reclamar. Naturalmente, né? Naturalmente. Porque se ela coloca propositalmente sem fazer espuma, é uma coisa. Ela está feliz. Mas se ela despejar a cerveja no copo e essa cerveja não fizer nenhuma espuma, alguma coisa está errada. E geralmente as pessoas, algo que se sentem enganadas porque acham que a espuma está roubando espaço de líquido. Né? E não é bem assim, não, porque alguns centímetros de espuma, vamos dizer 3 centímetros de espuma, se reverte em 2 centímetros de líquido. Porque também... Porque o líquido está ali todo dissolto e envolvido naquelas microbolhas. Então é aí que vem a pergunta, o que é realmente a espuma, né? Então, eu acho que isso entra também naquela história de tomar cerveja no copo certo. Então, por exemplo, você toma cerveja... Vamos chegar nesse ponto do copo. Porque eu acho que a espuma é a mesma coisa. Porque traz uma satisfação visual do mesmo jeito que você tomar cerveja numa belíssima caneca ou você tomar cerveja num copinho de plástico. Mas e o que é a espuma, então, nesse caso? A espuma é um conjunto de propriedades físico-químicas da cerveja que vai propiciar a formação de microbolhas de gás carbônico. Essas microbolhas de gás carbônico estão dentro de uma película proteica que, conforme ela interage com o copo, ela explode ou não explode. Não explode. Né? Então, como você disse no começo, a cerveja é a única bebida no mundo que é espumante. Não existe outra. O vinho é espumante? Não é espumante? Não existe outra. Desafio alguém dizer, mas tem a champanhe, tem os espumantes. Esses espumantes não são espumantes, eles são borbulhantes, porque há uma formação de espuma muito intensa no início, quando se coloca no copo, propositalmente, inclusive, e no segundo seguinte, essa espuma já retrai. Ela não permanece, ela não é estável. A espuma da cerveja é estável. Essas propriedades coligativas das proteínas dentro da cerveja propiciam que essas microbolhas de gás carbônico permaneçam estáveis. Né? E isso faz parte da personalidade da bebida. Isso faz com que a bebida tenha essa única característica no mundo de ser espumante. A não ser o leite de vaca tirado na hora também, que é espumante. Mas daí não conta, né? Então, qual que seria a importância dessa espuma? Primeiramente, as coisas acontecem na natureza depois que a gente acha a importância, né? A princípio, poderia ter importância nenhuma. Mas como ela é uma bebida importante, é uma bebida natural, né? A espuma é uma coisa natural, se achou o porquê dessa espuma ser importante na bebida. Antigamente, se bebia em copos grandes, canecas de cerâmica ou canecas de madeira ou até chifres de animais, e se colocava muita cerveja nesses copos. Então, uma boa quantidade de espuma estável protegia, e até hoje protege um pouco para copos grandes, né? Essa cerveja do contato com o ar. E do contato com a temperatura. Como se fosse uma tampa. Uma tampa. Então, 3 ou 4 centímetros de espuma em uma grande caneca protege, em primeiro lugar, a cerveja do ar, porque ela causa ela é susceptível a uma forte oxidação. E a oxidação, se você deixar uma cerveja sem espuma num copo por alguns segundos, você já vai perceber um gostinho ruim de oxidação. Então seria... E como um fator de proteção. A espuma acaba sendo impermeável. Isso, ela barra ali a entrada do ar. Só aquela casquinha de cima... Ela forma uma tampa bebível. Uma tampa bebível. Ela vai acabando. Mas veja só, se você está num churrasco ou então comendo alguma coisa muito gordurosa e você não tiver o cuidado de estar limpando bem os lábios, essa gordura vai ter o contato com essa superfície dessa tampa bebível e ela vai explodir todas as microbolhas rapidamente. Então, a gordura da boca vai influenciar muito também na estabilidade da espuma dentro do seu copo.
Olha. Então, como eu disse anteriormente, quando a gente vê um copo de cerveja com espuma, aquilo traz uma satisfação visual. Traz, já faz parte da personalidade da bebida. Tal qual é o recipiente. E aí, se você vê alguém com um copo de cerveja sem espuma, você não sabe o que ele está tomando. Dizem que está tomando Guaraná. E outras coisas também que dizem que ele está tomando. Mas... você disse aí também sobre o fator tipos de copo, né? Exatamente. Um copo mais bojudo, ele não propicia muito a formação de espuma, porque aquela quantidade de espuma se dilui numa área muito grande do copo. Um copo mais fino, em formato de V ou uma tulipa, ela já propicia uma concentração melhor da espuma. Talvez por isso o costume de se tomar cerveja em uma tulipa. Então, uma cerveja tipo Pilsen, ela propicia menor formação de espuma que uma cerveja tipo Porter, por exemplo, ou Weiss. Existem cervejas que naturalmente formam mais espuma e outras que formam menos espuma. Que é característica de cada cerveja. Sim. Então, uma cerveja que propicia um pouco menos de espuma, como uma Pilsen, se orienta que seja apreciado num copo tulipa, um copo em V. Para proporcionar um ambiente. É que a cada gole o nível vai caindo, vai afunilando e a espuma vai se mantendo. Porque como ela vai sendo consumida, mas o espaço é menor, né? Então os volumes dos cones calculados lá no nosso segundo grau, né? A gente pode calcular o volume de cada espuma dessa em cada momento do copo. Começa a valer. Pronto, já entra as aulas de química e matemática de novo. Agora fala uma coisa, João. Cuidados especiais, por exemplo, com copo, cuidados especiais com guardar a cerveja, isso traz também uma diferença na apreciação, não é? Tanto cuidados especiais com a nossa maneira de comer, com a nossa boca, com a nossa limpeza, e também com a limpeza dos copos. Se a gente vai num bar ou na nossa casa, a gente não limpa corretamente esse copo, nós quando colocamos a cerveja, a gente já vai notar a formação de bolhas nas paredes. Muitas pessoas dizem assim, nossa, que bonito, está cheio de bolinha o copo. Bolhas no copo é indicativo de copo sujo. O melhor para se limpar os copos é lavar com detergente neutro e enxaguar muito bem e deixar o copo escorrendo naturalmente. Deixa eu dar um testemunho. Quando eu estive lá na República Tcheca, em Pilsen, eu estou falando de Pilsen porque eu acho que tem muito a ver. Eu estive nos pubs, em 2 ou 3 pubs que eu frequentei, e tinha lá, onde se tinha as torneiras de tirar cerveja, o lavador de copo, que era uma peça onde você coloca o copo de cabeça para baixo, de boca para baixo. Esse lavador de copo, na verdade, não é um lavador de copo, ele é um gelador de copo. Na verdade, para se lavar o copo, depois do consumo, a gente tem que levar numa pia, com detergente, uma esponja e enxaguar. E depois levar o copo a esse enxaguador, porque ali sai água gelada. Entendi. Aquele jato não quer dizer que o copo está limpo. Não quer dizer, porque a nossa boca teve o contato, uma mulher com batom, ou uma pessoa com uma gordura, aquele lavador não está retirando. Ele está simplesmente gelando o copo, porque o copo gelado ele vai melhorar a recepção da cerveja gelada, ela não vai perder calor, né? Tá, ok. É interessante esses lavadores de copo. Eu me lembro que a gente colocava o copo, aliás, precisaram me ensinar como usar, porque eu nunca tinha visto. Vira o copo, aperta o próprio copo e ele solta aquele jato de água gelada. Forte, e a água ali já tem o destino. O destino, como esgotar ela. É isso daí. É muito bom. Então a espuma, voltando a lá, ela tem o papel da proteção do oxigênio e a proteção da temperatura. Se alguém quiser experimentar uma cerveja sem espuma, fique à vontade, prove isso na sua casa. Põe a cerveja sem espuma no copo, espere alguns minutos, prove-a. Você vai sentir, principalmente nas cervejas mais leves, as mais encorpadas, é difícil sentir sabores, mas nas mais leves você vai sentir aquele gosto de como se fosse um papelão molhado. Ninguém nunca comeu um papelão molhado. Ninguém vai lá molhar um papelão e vai comer. Aliás,
Mas imagina que você tá assim numa casa, antigamente tinha quintais na casa e deixava aqueles papelão, né? E chovia, e depois a gente ia lá limpar aquilo e ficava com aquele cheiro que remetia uma boca mais seca, né? Um cunhado meu que tem acompanhado os nossos podcasts, um dia ele assistiu um dos nossos episódios, que aliás está aqui no canal, você também pode ver, e um dia que o João comentou sobre o gosto de luz. Gosto de luz. Aí, vou comentar daqui a pouco. O meu mais cunhado um me pouco. liga e fala para mim assim, o meu cunhado é o meu amigo, meu irmão de beber cerveja juntos. Ele liga para mim e fala assim, você já sentiu o gosto de luz na cerveja? Falei, você assistiu o podcast do João. Nossa, muito bom, muito bom. Agora, por falar em gosto de luz, me fez lembrar de uma coisa, que são as cores, que foi, inclusive, neste tal episódio que você falou do gosto de luz, que você falou das cores das garrafas. Ah, sim. Acho que foi nesse episódio que você No episódio que nós estamos falando sobre embalagens, e sempre surge a mesma pergunta. Por que a garrafa de cerveja tem que ser escura? Por que ela é escura? Exato. Via de regra, no mundo todo, as garrafas de cerveja de vidro são escuras, de cor âmbar. Né? É uma cor que é um pigmento colocado no vidro, né? Com óxidos de ferro e o cromo e outras coisas, que deixa essa coloração âmbar. E são composições químicas que barram uma boa parcela da radiação ultravioleta que vem do sol ou das lâmpadas fluorescentes. A gente não percebe, mas essas nossas lâmpadas brancas, principalmente as antigas fluorescentes, elas soltam bastante radiação ultravioleta, né? E não é bom que ela atinja Não a é cerveja. bom porque a radiação ultravioleta ela tem um comprimento de onda tal que excita ela mexe lá uma moléculazinha de um componente dentro da cerveja e causa uma oxidação. E essa oxidação é uma característica, traz uma característica de um gosto de... Luz. Chama de gosto de luz porque é causado pela luz, mas imagina que você deu banho no gato e fica cheirando um cheiro de gambá, sabe? Um cheiro de gambá, entendi. Que é o cheiro de luz, ele chama light stuck. Mas só os mestres é que percebem isso. Não, né? todo mundo percebe. Inclusive, nos Estados Unidos, há alguma preferência por esse tipo de gosto também em cervejas mais leves. Sim, as cervejas americanas... a gente percebe um pouco, não exageradamente, mas o mercado deles tem uma preferência por esse tipo de gosto de luz. E existe nos Estados Unidos, no mercado americano, cervejas com garrafas claras para produzirem este gosto? Então, essas garrafas claras, nessas cervejas com garrafas claras, dá para ter uma breve percepção, sim, desse sabor. Aqui no Brasil, quando nós tomamos cervejas com essas garrafas claras, nós temos essa percepção, e a nossa percepção não é assim, nossa, que gosto de luz. Não, a nossa percepção é assim, nossa, está amarga. Que gosto ruim. Que gosto ruim, né? Mas, nas garrafas claras, existe um tipo de lúpulo. Quando a cerveja vai ser envasada em garrafas claras, ela já é preparada com um tipo de lúpulo já mexido nessa substância química para que não ocorra demais esse gosto de luz. Então são os componentes do lúpulo dentro da cerveja que reagem com os raios ultravioleta e provocam esse gosto de luz. Entendi. Quando o lúpulo é tratado anteriormente, usado em forma de extrato, a gente diz que é o lúpulo isomerizado, que ele já foi modificado quimicamente para obter aquilo que a gente obtém na fervura. Ô, Fábio, anota essa palavra aí no dicionário do João. Isomerizado, tem mais uma. Nós estamos montando o dicionário do João Saciloto aqui, para a gente poder entender. Não, são algumas palavras que estão aí na internet. São isômeros. Lembra lá nas aulas de química orgânica, lá no segundo ano de colegial, eles falavam dos isômeros da química orgânica. Isso, né? Ao final do nosso episódio, procure o sumário para você ver o que significa. Então, essas reações químicas que são junto com o oxigênio, né? Esses componentes do lúpulo com o oxigênio, o eventual oxigênio que pode estar dentro da garrafa, mais a luz, formam este gosto de luz. As garrafas âmbar minimizam esses efeitos.
Bom, vamos fazer uma coisa, João. Vamos continuar o nosso papo num outro episódio. Vamos lá. Para a gente encerrar aqui esse vídeo, agradecer todo mundo que nos acompanhou até agora, que está participando deste papo na mesa de boteco. Aliás, a gente podia inventar um podcast Boteco do João Saciloto, para a gente falar de cerveja. O João e o Gira, né? E a gente coloca a cerveja aqui e convida todo mundo. Sem o Gira, o João não sabe muito bem o que falar, né? A gente vai conversando. Então eu quero agradecer você que está na mesa do boteco com a gente, batendo papo e ouvindo o nosso papo aqui. Nós vamos continuar o papo aqui, na verdade, num episódio seguinte, mas eu vou encerrar esse episódio pedindo para você fazer inscrição no nosso canal, assinalar aí o sininho. Quando a gente colocar o próximo episódio, você vai receber uma informação aí, vai receber uma notificação que um novo vídeo foi colocado. Se você puder, quando tiver um tempinho, entra lá no nosso site, cervejapod.com, lá você tem os links que te endereçam para todos os nossos episódios, para todas as informações que você precisa de como assistir ou ouvir os nossos podcasts. João, vamos só tomar uma aguinha e na sequência... Ou uma cervejinha. Não, a cerveja só depois que terminar. Se eu tomar uma cerveja durante o podcast, meu amigo... Tchau, pessoal.